E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrividica. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pelos Caminhos da História, para mais uma viagem pela história, né? Viagem por essa disciplina que é muito importante para que a gente possa conhecer a nossa história, conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa sociedade. Na aula de hoje, né, essa é a nossa terceira videoaula a respeito do renascimento cultural, científico e artístico. Nós falaremos especificamente da fase artística do Renascimento, sobre a arte no Renascimento. Foi nas artes visuais que o humanismo manifestou sua capacidade de representar o ser humano no mundo. Então, para o movimento humanista, as artes visuais tiveram um papel fundamental. Foi na Península Itálica que ocorreu o berço do movimento humanista nas artes visuais. Por que a Península Itálica? A riqueza proveniente das atividades comerciais e bancárias permitiu a formação na Península Itálica de uma burguesia próspera, rica, através, né, do mar Mediterrâneo e da rota comercial com as Índias estabelecidas pelas cidades-estados italianas, né? E foram os primeiros a trazer para a Europa, né, as especiarias, aqueles produtos do Oriente que os europeus, né, gostavam muito, e pelo monopólio dessa rota, né, utilizando o mar Mediterrâneo, os italianos não deixavam nenhuma outra região, nenhum outro país, né, utilizar essa rota deles pelo mar Mediterrâneo. Tudo isso trouxe muita riqueza, muita prosperidade para a burguesia, para os comerciantes das cidades-estado da Península Itálica. Bom, essa burguesia passou a financiar o trabalho de pintores, escultores e até mesmo de arquitetos. Os mecenas, né? Como eram conhecidos os burgueses e patrocinadores das artes, né, os comerciantes que patrocinavam os artistas, os pintores, os escultores do Renascimento, né, tinham dois objetivos principais para fazerem isso. Quais eram esses objetivos? O primeiro, exibir, óbvio, toda a sua riqueza e o seu prestígio. Segundo objetivo, né, imortalizar a sua própria imagem. Então, os objetivos principais dos mecenas, esses patrocinadores, esses burgueses que patrocinavam os artistas, tinham dois motivos para fazer isso. O primeiro, né, óbvio, exibir por meio das pinturas e das esculturas toda a sua riqueza e prestígio. E o segundo, claro, né, imortalizar a sua figura, imortalizar a sua imagem. Os artistas do Renascimento passaram a destacar a natureza, os animais e principalmente o ser humano no mundo. A mitologia e os personagens bíblicos eram temáticas recorrentes do movimento renascentista. Como nós já dissemos em outras aulas, os artistas do Renascimento propunham uma retomada do período greco-romano, das artes, das técnicas, da ciência, do conhecimento produzido lá no período greco-romano. Com as artes visuais não seria diferente. Vale lembrar que tanto gregos quanto romanos da antiguidade não tinham o hábito de realizar pinturas. Mas as temáticas do período greco-romano, essas sim foram retomadas pelos artistas renascentistas que realizavam pinturas, né? É no Renascimento que a pintura a óleo ganha força. As esculturas do período renascentista propõem essa retomada, né, das artes do período greco-romano. Os avanços tecnológicos da arte renascentista
eles foram obtidos graças aos estudos nas áreas de matemática, de física, de geometria, de óptica. Eles usaram todo esse conhecimento, todas essas informações, todas essas pesquisas que eles próprios realizavam, né? Vocês vão ver, quando a gente falar dos principais artistas, que eles eram, né, cientistas ao mesmo tempo, que eles eram inventores ao mesmo tempo, que eles eram matemáticos, físicos, filósofos ao mesmo tempo, além de artistas, né, tanto pintores quanto escultores. E eles usaram esse conhecimento na produção da sua arte. Isso é muito importante que a gente ressalte. Os artistas, eles empregavam a técnica da perspectiva. A perspectiva foi utilizada pela primeira vez numa arte visual. Eles criavam, por meio da técnica da perspectiva, a sensação de profundidade, de volume, de distância, de perto, de longe, dentro de uma obra. É como se as obras fossem em terceira dimensão, em 3D. Né? Elas dão a ideia de longitude, elas dão a ideia de profundidade, elas dão a ideia de volume, né? Elas dão a ideia de distância. Né? Isso é muito importante ressaltar. Quanto mais perto, a figura é retratada maior. Quanto mais longe, a figura é retratada cada vez menor e mais desfocada. Essa é a técnica da perspectiva. E isso foi empregado pela primeira vez nas artes no período renascentista. Muito importante ressaltar isso. Então, vamos falar agora a respeito dos principais artistas do Renascimento. Nós falaremos de Sandro Botticelli, de 1445 a 1510. Foi o período em que ele viveu. O Sandro Botticelli, importante artista das artes visuais renascentista, ele entendia a arte como uma representação espiritual, religiosa e simbólica. E dedicou-se aos nus. Isso mesmo. O Sandro Botticelli tinha uma característica muito marcante. A representação da religiosidade, mas com uma grande utilização dos corpos nus. Né? As figuras religiosas ou mitológicas sendo representadas nuas. Essa era uma característica muito marcante. Nada mais humanista do que o corpo humano nu. Então ele entendia dessa forma e ele utilizou essa característica aos temas religiosos, aos temas mitológicos. Uma de suas obras mais conhecidas é A Primavera, de 1482. Importante, Sandro Botticelli. Leonardo da Vinci, agora. Esse é um dos mais conhecidos. Afinal, ele pintou a obra do movimento renascentista mais conhecida pelo mundo todo, que não é a mais bela, vale ressaltar, mas a mais conhecida e onde a técnica da perspectiva pode ser percebida, né, nitidamente, que é a Mona Lisa. Então, Leonardo da Vinci, ele viveu entre 1452 a 1519. Foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro, inventor. Ou seja, né, ele era polivalente. Utilizou com frequência, como eu já disse antes, a técnica da perspectiva na maior parte das suas obras, né? Dentre as quais, como também já foi dito, a mais conhecida é a Mona Lisa, que foi pintada entre os anos de 1503 até 1506. Ele gastou uma faixa de 3 anos para concluir a Mona Lisa. Michelangelo, né? Michelangelo viveu de 1475 a 1564. Ele procurava exaltar ao máximo a natureza humana, as sensações, os sentimentos, o que o ser humano era na sua essência. Isso ele procurava retratar com grande maestria, né? Tanto que ficou conhecido como o poeta dos corpos.
campos. Era inventor, era escultor e era pintor. Suas obras mais conhecidas são a Pietà, que é uma escultura, né? Nossa Senhora, a Virgem Maria segurando Jesus Cristo morto nos seus braços. E o teto da Capela Sistina, onde Michelangelo pintou Deus, os anjos e o homem completamente nus. Isso para a época foi um escândalo. Tanto é que ele teve que voltar atrás e pelo menos Deus, ele pintou depois da obra concluída uma roupa, uma vestimenta. Mas todos os outros anjos, santos e pessoas que eram retratadas na obra, né, do teto da Capela Sistina foram retratados nus, né? Então esse é Michelangelo. Agora vamos falar a respeito de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio viveu de 1483 a 1520. Ficou conhecido como o pintor das Madonas. O que é Madonna? É a cantora norte-americana? É dela que nós estamos falando? Claro que não, né? Madonna é a Virgem Maria, né? É o dialeto italiano que se refere à Virgem Maria. Então, Madonna significa a mãe de Jesus, a Virgem Maria, né? Então, ele ficou conhecido como o pintor das Madonas. Essa era a temática que ele mais utilizava em suas obras, né? E fez retratos de Nossa Senhora, né, inúmeros. Tiziano, que viveu de 1488 a 1576, foi considerado o mestre das cores. Tiziano tinha uma característica marcante, que era a utilização das cores vivas nas suas obras, né? Uma grande utilização do dourado, né? Na maior parte das suas obras. O amarelo era uma das cores que ele mais utilizava, né? Para dar a ideia de sombra e luminosidade, né? Com o jogo de cores, ele conseguia estabelecer essa ideia de sombra, de claridade nas obras, de refração da luz, né, nas suas obras. Isso ficou, né, marcado como uma das características marcantes do Renascimento. Foi um grande influenciador da escola artística de Veneza. Então, esses são os principais artistas do período Renascimento. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!